povo, beleza? Ó, nossa aula 48, 49 agora, a gente vai dar uma olhada lá na página 221, tá bom? E ele fala o seguinte: choques e explosões com mudanças de direção. Então, nesse caso, até o momento, a gente estava trabalhando tudo na mesma direção. Na maioria dos casos, foi tudo na horizontal. Claro, o que mudava? Sentido. Às vezes ia tudo para a direita, às vezes ia um pouco para a direita e para a esquerda, às vezes tudo ia para a esquerda. Nesse caso agora, eu vou imaginar o seguinte: quando houver o choque, mude a direção. Por exemplo, um está vindo para cá, é o que normalmente acontece, por exemplo, no trânsito. Claro, engavetamento, você tudo tem batida, a mesma direção e mesmo sentido. Ou às vezes colisão de frente, mesma direção, sentidos para cá e o outro para a direita, outro para a esquerda. Nesse caso que a gente vai pensar agora, é como se fosse, por exemplo, um cruzamento. Um carro está vindo reto, o outro está vindo para cá. Na hora que há a colisão, não tem, nesse caso, às vezes, tem como levar na mesma direção e sentido, só que o que a gente vai pensar agora é no choque de você mudar a direção, a trajetória. Tudo bem? Tá, professor, então vamos entender um pouco mais sobre isso. Ele diz assim: as forças causadas por choques e explosões são tão grandes de modo geral, as demais que agem nos sistemas podem ser desprezadas e o sistema pode ser considerado isolado. Então pensa assim, a energia dentro de um sistema é tão grande, a explosão, que o que tiver de energia fora a gente desconsidera, porque a gente só vai pensar na energia de dentro. Então peraí, quer dizer que eu só estou pensando na energia do sistema, por isso que ele rotula como um sistema isolado, isso é importante lembrar, tá? E aí ele vem, choques e explosões, e isso é um sistema isolado. Aí eu sei que a somatória das forças externas é zero, porque é o sistema isolado. E aí ele diz que a variação da quantidade de movimento é zero, que é a mesma coisa que a quantidade de movimento final igual à quantidade de movimento inicial. Isso resulta numa constante. Tudo bem? Ah, professor, então isso até agora é o que a gente viu. O que vai envolver aqui? A gente vai ter que estudar e lembrar um pouco sobre vetores, sobre os polígonos vetoriais que a gente consegue construir. Tudo bem? Então vamos dar uma olhada? Caso particular, importante, então já grifa ele. A soma vetorial de três grandezas vetoriais, nesse caso chamados G1, G2 e G3, de mesma intensidade, formam entre si ângulos de 120 graus. É nula. Então, peraí. Eu não entendi, professor. O que ele quer dizer com esta informação? Lembre-se o seguinte, quando você tiver a soma vetorial de três vetores de mesma intensidade, quer dizer que eu estou falando de uma mesma força. Então é como se fosse mais ou menos isso daqui, ó. Eu estou com a F1 aqui, a F2 aqui, e pensar assim, que a F3 está aqui. Tudo bem? Então, quando você tiver uma situação dessa, você sabe que esse ângulo, que é o círculo, foi dividido em três partes iguais, de mesma intensidade e de 120 graus, que foi uma divisão igual. Ele fala o seguinte, que a soma vetorial entre os três resulta em zero. O que significa resultar em zero? Significa o seguinte, que na hora que você fizer essa decomposição dessa força 1, decomposição, para quem não lembra, toda vez que eu tenho uma força, eu posso decompor ela nessa parte horizontal, que a gente chamava de f de x, e nessa parte vertical, que a gente chama de f de y. Isso é decomposição, tudo bem? Pegar uma força que está, por exemplo, na diagonal ou inclinada e transformá-la em uma horizontal e vertical, para que facilite cálculos, ok? Porque trabalhar ela na forma diagonal ou oblíqua não é muito legal. Então, por isso que é divertido que você decompor ela. E quando você faz a decomposição dessas três forças e você fizer a soma, você vai perceber que as forças elas vão se anular. Por isso que a gente fala que a somatória dos vetores é zero. Tá bom? Eu não lembro como que opera vetores. Então, só um lembrete. Quando você tinha vetores na mesma direção e mesmo sentido, o que eu fazia com eles? Somava. E quando você tinha vetores em direções opostas, o que você fazia com eles?
subtraía. Professor, e quando eu tinha vetores perpendiculares? Quando você tem vetores perpendiculares, você calculava quem? Pitágoras. Então era só lembrar esses três conceitos. Por isso que é muito mais fácil quando você deixa na mesma direção. Tudo bem? Ah, eu não consegui deixar na mesma direção, mas conseguiu deixar da forma perpendicular? Excelente. O problema é quando não for. Por isso que é interessante saber fazer a decomposição. Ok, tranquilo até aqui. Isso foi uma revisãozinha rápida sobre vetores, mas tudo isso vocês já viram em Física A. Vamos aos exercícios? Já volto, aguenta aí. Voltei. Página 221, a mesma, né? Exercício 1, e diz assim. Uma bomba inicialmente em repouso explode 3 partes de massas iguais. Uma possível representação aproximadamente em escala das velocidades das 3 partes imediatamente após a explosão é? Grifa isso, 3 partes de massas iguais, tá bom? Por quê? Vamos lá ao sistema. A gente sabe que uma explosão, a gente pode rotular isso como sendo um sistema isolado, tudo bem? Então você tinha as 3 partículas de uma bomba. Então foi lá, eu tinha uma massa total inicial, aonde ela foi dividida em 3 partes de mesmo valor. Massa, massa, massa. Ok? Ah, professor, então aqui eu podia pensar o seguinte, já que aqui é um sistema isolado, pela propriedade que o senhor falou, eu lembro. Eu sei que a quantidade de movimento antes ou inicial é igual à quantidade de movimento depois. Tá, beleza. Só que o que é a quantidade de movimento antes? É massa vezes velocidade. Só que esse corpo estava parado. Então, já que está parado, a massa seria assim, ó, 3 vezes o valor de m, né? Porque é a massa total antes, vezes a velocidade. Só que o que acontece? Como esse corpo está parado, a velocidade é 0. Por isso que eu posso já chamar isso de 0. Inicial, tá? De início. O que é o que depois? Isso aqui é o que acontece antes. Só para ficar bem didático. Já depois, essas massas elas vão se separar e cada uma delas vai ter um caminho. Tá? Então cada uma delas vai ter um caminho. Não vou desenhar ainda, porque senão já vai dar de cara qual é a resposta. Então o que acontece? Acontece o seguinte, depois eu vou ter 3 corpos. Então vai ser massa vezes velocidade, mais massa vezes velocidade, mais massa vezes velocidade. Tá? E o que acontece? As 3 massas são iguais. Então, já que elas são iguais, eu posso colocar tudo isso em evidência. E lembrando, aqui é a parte 1, a parte 2, a parte 3. Então, peraí, eu vou pôr a massa em evidência, então vai ficar a soma dessas velocidades, ok? Só que aí o que acontece? Professor, tem que dar 0. Isso aí vocês lembram lá da equação de segundo grau incompleta, né? Quando que um produto dá 0? Ah, quando um dos fatores é 0. Ou a massa é 0, ou a soma dos vetores é 0. Então eu chegava nessa conclusão, né? Massa é igual a 0, ou a soma dessas velocidades, que seriam os vetores, é 0. Só que, professor, é impossível a massa ser 0. Então isso não é a resposta. Então a única condição que tenho seria que a somatória das velocidades são 0. E o que são essas velocidades? São os vetores. Ah, beleza. Então é aquilo que você acabou de falar. A soma dos vetores tem que ser 0. E quando que a soma dos vetores são 0? Ó, se você olhar o item A, por exemplo, ele está desenhado assim. A soma vetorial disso é 0? Não. Ué, como que não, professor? Você está supondo que esses 2 caras têm a mesma velocidade. Ok, eles se anulariam. Mas olha aqui, sobrou esse cara. Então não zerou. Tudo bem? Beleza. Olha o item B. Ah, professor, o item B é a mesma coisa. Exato. Você vê que esse cara e esse anulariam. Mas sobrou isso. Então não zerou. Olha o item C.
professor, mas e aí? Como que eu sei se vai anular ou não? Aí era só você lembrar do exemplo anterior, o caso importante. Quando você tem uma situação onde eles vão ter a mesma intensidade dividida em 3 partes e você que quer que a soma dê 0, obrigatoriamente, o que eles têm que ter em ângulos? A diferença de 120. Então, como você sabe que a soma dá 0, obrigatoriamente a gente tem que ver. É o item D, o cara que melhor o representa. Porque nessa situação, eu percebo claramente que o ângulo aqui é igual a esse, só que é diferente desse. Então aqui eu não tenho os 3 ângulos iguais. Só que, neste caso, eu consigo perceber uma certa equivalência entre os ângulos, que é justamente os ângulos de 120. Fez sentido? Tranquilo? Então a alternativa correta seria a alternativa D, por causa do caso importante. E como que eu sabia que era o caso importante? Porque eu vi que a soma dos vetores deveria ser 0. Ok? Galerinha, ó, a nossa aula eu vou encerrar aqui, porque o exercício 2 ele é mais longo, tá bom? Tanto que vocês podem ver pelo tamanho. Então a gente vai fazer esse exercício 2 na aula ao vivo, tá? Então aguardo vocês lá. Desejo a todos ótimas aulas, né? Um ótimo dia e aguardo vocês daqui a pouquinho. Quem puder, já vai mexendo nesse exercício, tá bom? Então fechou. Tchau, meus queridos. Até daqui a pouco.